Shalom a todos, estamos em Parashat Vayeshev. Nossa Parashá é famosa, que é uma Parashá que conta sobre a venda de Yosef. Os irmãos de Yosef queriam matar ele no início, depois colocaram ele dentro do poço e depois venderam ele como escravo. Uma Parashá que é difícil de contar essa história, difícil de ler isso. Uma vez tinha uma mulher que estava bem afastada, não ia para a sinagoga. Exatamente decidiu ir para a sinagoga, exatamente essa Parashá. Parashat Vayeshev. Não entendia muito de hebraico, mas depois na palestra do rabino, ela entendeu a história. Que Yaakov tinha filhos, tinha um filho amado, chamava Yosef, que aproximava tanto. Os irmãos tinham inveja dele e acabaram querendo matar ele. E no final colocaram ele no poço. Essa mulher está ouvindo a história, está chorando, emocionado. Mas por quê? Por que fizeram isso com ele? Por quê? E depois venderam ele como escravo. Estava chorando, saiu da sinagoga chorando. Essa mulher, exatamente quando decidiu mais uma vez chegar para a sinagoga, um ano depois, exatamente nessa Parashá. Chegou para a sinagoga, ouviu o Rav dar uma palestra, contando essa história, o que aconteceu com Yosef. Aí essa mulher fala com uma amiga dela, na sinagoga, fala: que isso esse Yosef? Ele não entende. Já o ano passado, ele foi lá para ver os irmãos venderam ele. De novo ele vai. Essa história conta para nós quanto o que a gente está lendo é difícil. A gente está falando aqui dos 12 tribos, de todos justos, tzadikim. Eles tinham certeza como justificar os irmãos o que eles fizeram. Mas a gente está falando aqui como que a gente deu que acontece uma coisa dessa? Que irmãos tzadikim pode querer matar, vender o irmão deles, porque tudo aconteceu. Não seria melhor que não ia acontecer tudo isso? Uma história assim parece que poderia não acontecer, se não ia acontecer, ia ser melhor. Qual a explicação aqui? Então, se a gente, lendo um pouco a Parashá, a gente vai ver, no capítulo 37, Passuco 14, esse Passuco conta para nós que Yaakov dá ordem para Yosef, para ver os irmãos. Vayomer lo lechna re'et shelom achecha vet shelom atzon. Vai ver como que está indo com seus irmãos, está indo com o rebanho. Vashiveni davar, e volte para mim. E me conta o que aconteceu. Entre parênteses, aqui a gente está vendo que Yosef está com uma missão do pai. Missão do pai de Kibud Avaim, de respeitar os pais, uma mitzvah, um dos 10 mandamentos. É considerado Yosef Shaliach mitzvah. Ele é alguém que foi mandado para fazer mitzvah. E temos uma regra que alguém que está sendo mandado para fazer mitzvah, então ele está sendo protegido. A mitzvah está protegendo ele. Então, aqui os comentaristas perguntam, então, se ele está agora fazendo uma missão de mitzvah, por que aconteceu tudo o que aconteceu com ele? Que é matar, o poço, é tudo isso, ele está fazendo mitzvah. Tem várias respostas disso, mas a resposta aparentemente mais clara é que ao contrário, ele não foi prejudicado. Tentaram fazer para ele prejudicar ele e não conseguiram. Tentaram matar, no final não conseguiram. Colocaram ele no poço onde que tinha cobras, normalmente ia morrer disso. Ele se salvou. Tentaram colocar ele como escravo, mandar ele como escravo. Não conseguiram, no final ele ficou rei. Como ele se salvou?
em cima da natureza. Como? Porque ele estava numa missão de Kibud Avaim, respeitando os pais. Então isso é entre parênteses. Mas depois está escrito o passuco, Vaishlacheu me'emek Hebron. Mandou ele de Emek Hebron, do Hebron, a cidade de Hebron, que está na vale. Pergunta ao Rashi, como você fala que Hebron está na vale? Valou Hebron Bahar. Hebron fica na montanha. Shneimar vayalu banegev vayavoat Hebron. Mais tarde, quando os espiões chegaram para Eretz Israel, montaram, subiram do sul, e aí chegaram para Hebron. Hebron está na montanha. Responde Rashi, me'etzá amuká shel oto tzadik, de um conselho profundo desse tzadik. Quem é esse tzadik? Akavur be-Hebron, que está enterrado em Hebron. Lekayem ma sheneimar le'Avraham ben HaBetarim, para poder, todo acontece, essa história, que Jacob Avinu manda Yosef dentro um lugar com leões, um lugar de perigo, porque acontece uma coisa em si que não é normal. Tudo Hashem organizou, para quê? Para que no final vai ser vendido, no final todo mundo vai descer para o Egito, e vai ser cumprido o que Hashem falou com um pacto para Abraham, que sua descendência vai ser estrangeiros, vão ser escravos, lá numa terra que não é deles, lá no Egito. Então toda essa história aconteceu de verdade para poder descer para o Egito. Isso é a explicação mais simples do Rashi. Mas aqui tem duas perguntas. Primeira coisa, que isso é conselho de Abraham? Não, um segundo. Era um decreto de Hashem que falou para Abraham. Não tem nenhum conselho aqui. A etzá em hebraico é conselho. Qual o conselho que Abraham deu aqui? Não tem conselho. Primeira pergunta. A segunda pergunta, a amuká. A amuká é profunda. Um conselho que é profundo? Qual a profundeza que tem aqui? Não tem nenhuma profundeza. O que quer dizer isso? Então a gente sabe que nossos patriarcas, eles prepararam o futuro do Am Israel. Quando Avraham Avinu, ele ouviu de Hashem que a descendência dele vai ser 400 anos no Egito, uma terra que não é deles. O que Avraham faz? Sai de Eretz Israel e desce para o Egito para poder descontar, já começar o tempo dos 400 anos, que ele está numa terra que não é dele, e faz tudo isso para descontar os 400 anos. Yitzhak também, mesmo que estava em Eretz Israel, ele se comportou como estrangeiro, para descontar, sempre pensando sobre o futuro do Am Israel, que Am Israel vai ficar menos tempo no Egito. Por isso que ficaram somente 210 anos. Hashem considerou desde o nascimento de Yitzhak, que Yitzhak se comportou como um estrangeiro. Mas quem preparou tudo isso? Avraham Avinu. Quando Avraham Avinu vai lá pegando Sará, Paró, Hashem manda a praga sobre Paró. Isso prepara o futuro, quando o Am Israel vai estar no Egito, Hashem vai dar 10 pragas sobre Paró. Depois Paró manda com muito dinheiro, isso prepara o futuro. O Am Israel vai sair com muito dinheiro. Esse dinheiro vai poder construir o Bet HaMikdash. Então, Avraham está preparando. Avraham não fica desistindo por causa do decreto. Ele está lá, ele tem planos, ele tem conselhos, ele está preparando tudo. Está tudo sendo preparado. Para que o Am Israel, mesmo que vai ficar no Egito, Hashem vai dar praga sobre Paró, e no final eles vão sair com muita riqueza. Mas aqui falta uma coisa para preparar. Preparar o povo de Israel, que vão ter suficiente emuná, fé, para ter a força de querer sair do Egito. Isso é o principal. Isso é o principal. Sem fé, não tem vontade de sair. É verdade, a maioria do Am Israel não saiu do Egito, que não tinha essa vontade, não tinha essa fé. Somente 1/5 saiu do Egito. Então, aqui precisa preparar essa emuná. Quando vai ter o Am Israel dentro
dentro lá dos lugares piores, no Egito, na escravidão. Eles precisam de uma coisa para poder segurar, para poder ainda acreditar que um dia que eles vão sair é muito difícil. O que eles tinham? Eles tinham uma coisa muito, muito poderosa. É o caixão de Yosef. O caixão de Yosef mostrou para eles. Pode acontecer que alguém que está escravo, humilhado, esse escravo no final vai ficar o rei e responsável por toda a comida do mundo. A pessoa mais importante do mundo. De escravo para ficar lá em cima. Isso era a esperança deles. Yosef, quando ele falece, ele não faz como Jacob, que Jacob mandou enterrar ele imediatamente lá no Israel. Ele fala, deixa o meu caixão aqui, quando vocês vão sair do Egito, vocês levam o meu caixão. Por quê? Deixa o meu caixão aqui. Minha história é a história de vocês. Minha história de escravo que ficou lá. Rei é a história do Am Israel. De escravos ficaram povos escolhidos. Eles que receberam uma Torá. De um povo humilhado, ficaram lá em cima. Isso é nossa história. Gente, 80 anos atrás, o povo de Israel na Europa estava humilhado, torturado, uma situação tão difícil. Mas Baruch Hashem, a gente se levantou. O Am Israel se levantou com a emuná, que temos a força de se levantar. Isso que fez, que no final pode mudar de uma situação tão grave para lá em cima, para subir lá em cima. E como é feito somente através da emuná. É a emuná que dá vontade de sair, essa vontade de sair. Essa emuná, vendo Yosef, isso que ajudou a Israel a sair. E isso, se a gente se pergunta, mas por que tudo aconteceu? Não tem como. Precisava preparar a história. Que alguém que vai ser totalmente humilhado, vai subir, vai ser como rei. É por isso que tudo aconteceu. Conte uma vez, tinha um pai e 2 filhos que fugiram da Rússia, na época dos comunistas. E eles conseguiram quase chegar para Israel. Eles pegaram um barco. Esse barco fez o caminho quase chegando. 200 metros. Chegaram para o porto. E de repente o barco quebrou. Ficou assim com 2 filhos, um de 10 anos, um de 6 anos. O irmão de 10 anos fala, meu pai, eu vou tentar nadar, mesmo que ele não consegue nadar tudo isso. Vou tentar nadar, salve meu irmão de 6 anos. E o outro de 6 anos fala, não, salve meu irmão de 10 anos, eles têm mais chance. Os dois vocês conseguem nadar. No final o pai precisava decidir, pegou o pequeno, mas o grande não aguentou. Falou, pai, eu tenho uma ideia, salve os dois. Os dois, sabe a gente, mas como eu vou conseguir? O filho fala, pai, você. Eu não sou papai. Você consegue. Vocês conseguem salvar nossos dois. O pai, nesse momento, ouvindo isso, de repente, forças incríveis. Então, dentro dele, ele pega os dois, com toda a força chega até o porto. Depois de um tempo que eles estão se recuperando, o filho fala para o pai, meu pai, eu quero te agradecer, você salvou minha vida. O pai fala para o filho dele, você que salvou nossa vida. Sem suas palavras, sem você acreditar, ninguém aqui ia sobreviver. Você, com suas palavras, você me falou, papai, você consegue? Você me deu forças. Não somente salvar minha vida, mas salvar a vida de vocês. É isso o mais importante. A emuná, a fé que dá toda a força. É através dessa história tão triste, a gente precisa ver o lado positivo. Que de um escravo saiu a pessoa mais importante do mundo.
Isso era muito importante para todo o Am Israel. Quando estava lá no Egito humilhados, acreditar com toda a força, mesmo nos momentos mais difíceis. Isso que levou que eles saíram do Egito, receberam uma Torá. Quando o mar se abriu, está escrito abriu por causa de Yosef. Por quê? Porque o mar se abriu por causa da imuná do Am Israel. Mas de onde tinha essa imuná? Hayam Rava Enos Ra'arono Shel Yosef. Essa imuná vem de Yosef. Essa imuná vem da história de Yosef. O caixão estava sempre lá no Egito para dar para eles essa imuná que eles precisavam. Isso nessa história, que de um lado triste, a gente entende quanto a imuná, a fé que temos, isso que dá forças para nós. Shabbat Shalom.